Oi, gente, boa noite. Eu sou Milene, professora de vocês de Sociologia. Felizmente, eu tive o prazer de conhecer vocês na primeira aula com os professores Gabriel e João Pedro. E hoje vamos começar a nossa, tá bom? Vou passar para minha amiga para ela se apresentar também. Oi, pessoal, boa noite. Eu sou a professora Maiara. Alguns de vocês não me conhecem, a gente ainda não teve a oportunidade para se ver, mas alguns eu acho que já me conhecem, porque eu fui monitora de Sociologia do ano passado e também já fui estudante do portal em 2017. Então, eu espero que vocês gostem bastante dessa aula de Weber e vou passar novamente para minha amiga Milene para ela iniciar. Então, gente, hoje nós vamos falar um pouco sobre Max Weber. Ele foi um sociólogo, um jurista e um economista alemão, tá bom? Antes de passar para a contextualização, tanto histórica quanto familiar do autor, eu acho que é importante falar um pouquinho para vocês por que ele é considerado um dos clássicos. Então, Weber, ele estudou o capitalismo e foi um crítico da sociedade racionalizada e burocratizada que esse modelo econômico impôs nos indivíduos. Então, gente, como constava no slide anterior, Weber, ele nasceu em 1864. Esse foi exatamente o ano da Guerra dos Ducados. E com essa guerra, a Alemanha, ela passou a ser unificada sob o controle da Prússia, e o príncipe Otto von Bismarck, ele constituiu uma Alemanha que ela tinha uma burocracia bem forte e bem racionalmente organizada. Então, esse é um fato que vai impulsionar bastante o estudo de Weber, como vocês vão ver posteriormente. Além disso, o seu contexto familiar também favoreceu a sua atuação profissional, porque o seu pai era um advogado de sucesso, sua família era protestante e tradicional na cidade. Então, a situação política e econômica da Alemanha do século XIX foi um fator decisivo para a consolidação das teorias econômicas e sociais de Weber. Uma curiosidade é que nos últimos anos de vida, ele participou do Conselho Econômico da Delegação Alemã do Tratado de Versalhes, que foi um acordo político que sucedeu à Primeira Guerra Mundial, em 1919. E em 1920, no seu último ano de vida, ele foi membro da comissão para a formulação da Constituição de Weimar, ou Weimar, como queiram chamar. Primeiramente, ele vai pontuar sobre a objetividade do conhecimento científico, como vemos aí na slide. Com isso, ele fala que o sociólogo, ou o cientista social, ele deve nutrir-se de uma neutralidade em relação ao seu objeto de estudo. O desenvolvimento da teoria weberiana é contrário ao método proposto por Durkheim, como vocês viram anteriormente. E aí, por que é oposto? Porque para Durkheim, o sociólogo ele deve observar a sociedade em busca dos fatos sociais, que são generalizados na sociedade, sendo coercitivos e impositivos sobre os sujeitos. Já para Weber, não existem fatos sociais, mas sim resultados das ações sociais dos seres humanos. Então, as ações sociais, elas serão individuais e temporárias, e cabe ao sociólogo observá-las e dotá-las de sentido e interpretá-las do mesmo modo que ela está sendo desenvolvida pelo sujeito. E com isso, o autor fala que nós iremos desenvolver os tipos ideais. Os tipos ideais seriam os elementos do objeto que são considerados pelo pesquisador como importantes para a explicação dos fatos sociais. E aí o autor pontua 3 possibilidades e, ao mesmo tempo, limites desses tipos ideais. Quais seriam eles? A unilateralidade, a racionalidade e o caráter utópico. Porque Weber já critica, desde então, que o pesquisador ele não consegue uma neutralidade científica. Porque quando ele vai fazer a sua pesquisa, ele já vai carregado de valores que são próprios dele e ele vai tentar adaptar aquela realidade aos valores que ele adota e que ele carrega consigo.
a gente vai falar um pouco do que seria uma ação e uma ação social para Weber, como eu falei já anteriormente. Primeiro que não podemos considerá-las como mais do mesmo. Há uma diferença significativa nas duas. Primeiro, a ação, ela é toda conduta humana, seja ato, omissão, permissão, dotada de um significado subjetivo dado por quem a executa e orienta a ação. Já a ação social, ela também é uma conduta humana, que pode ser um ato, uma omissão, uma permissão, assim como eu falei anteriormente, mas ela é dotada de sentido no grupo social. Então, por exemplo, se a gente está numa parada de ônibus e a gente dá a mão, o ônibus vai parar. Por quê? Porque aquele é um sinal que a nossa sociedade desenvolveu como um pedido para que o ônibus pare. Então, ele vai reagir a esse nosso pedido e vai parar. Ou ele pode também só ignorar e seguir, enfim. Posto o que seria ação social, a gente vai falar um pouquinho sobre as 4 formas de ação social que Weber definiu. Primeiro que ele faz 2 agrupamentos, vocês vão perceber que existem 2 ações do lado esquerdo e 2 ações do lado direito. As ações do lado esquerdo, elas são ditas racionalizadas, enquanto que as ações do lado direito, elas são irracionais. Por quê? E aí veremos agora. Ele pontua a primeira como a racional com relação a fins. E aí, segundo o autor, essa é uma ação que é orientada por um objetivo previamente definido. Por exemplo, vocês que estão aqui agora com a gente, estudando com o objetivo de posteriormente estar na universidade, cursando o curso que vocês desejam e que vocês estão estudando para isso. A gente pode também usar o exemplo que é dado por Weber, como uma ação racional com relação a fins. Ele traz o casamento. Por quê? Porque no casamento, o único objetivo que se tem é a constituição familiar. Então, a união matrimonial, ela é uma ação que é tomada para atingir esse fim, de constituir uma família. A ação racional com relação a valores é a seguinte: quando a ação é orientada por princípios e visa atingir uma finalidade além daquela ação em si. Por exemplo, se pensarmos numa fila, e aí vocês estão lá esperando há um tempão e chega alguém e fura a fila. Essa conduta da pessoa que furou a fila é uma conduta que não será racional com relação a valores, porque ela vai estar sendo desonesta com todas as outras pessoas que estavam esperando há mais tempo e que deveriam, então, ter aquele espaço respeitado. Outro exemplo seria roubar, pois ela vai ferir os nossos princípios morais também. Pronto, gente, posto isso, a gente vai partir agora para as dois tipos de ações sociais que são consideradas irracionais pelo autor. Primeiro temos a afetiva. Por que a afetiva é irracional? Porque ela é inspirada em emoções imediatas. Então, por exemplo, a gente pode pensar na raiva, quando a gente está com raiva que a gente não consegue controlar. E aí a gente age por impulso. Essa é uma ação social afetiva. Outro exemplo também é quando a gente está nervosa ou nervoso e começa a gaguejar, ou então as mãos começam a suar. E aí o seu corpo está reagindo daquela forma. Agora, se pensarmos numa ação tradicional, essa de respeito, a gente agir de forma a executar as ações que são passadas por tradição. Por exemplo, respeitar as pessoas que são mais velhas, pedir a bênção ao vê-las, não gritar com os seus pais, por exemplo. Enfim. E agora, a gente vai trazer um ponto bem importante que Weber coloca, que é necessário distinguir uma ação propriamente social de 2 modos de conduta simplesmente reativos, sem caráter social e cujo sentido não se conecta significativamente às ações do outro. São elas a ação homogênea, que é aquela executada por muitas pessoas simultaneamente,
A ação proveniente de uma imitação, que é aquela praticada sob influência de alguma coisa. E aí, para a gente ilustrar esses dois tipos, a gente trouxe essa tirinha maravilhosa de Mafalda para vocês, que diz o seguinte: Mafalda encontra então seu amigo lendo o jornal e ela se aproxima dele e pergunta: o que tem nesse recorte de jornal, Manolito? E aí, enquanto espera ele responder, ela fica bem atenta e ele fala: as cotações do mercado de valores. E aí Mafalda fala: de valores morais, espirituais, artísticos, humanos? E ele: não, dos que servem para alguma coisa. Então, para ele ter respondido dessa forma, ele provavelmente está repetindo de algum adulto. E aí, com isso, eu não quero dizer que as crianças repetem as coisas o tempo inteiro, tá, gente? Por favor. Porque eu estudo crianças. Mas a gente deve considerar que elas têm um tempo menor de vida que os adultos. E é normal, porque as crianças são outro, e como outro, ela tem um outro conhecimento. E nesse sentido dessa tirinha, essa ação que ele está tendo, ela pode ser reativa e provém realmente de uma imitação. Agora, a gente vai falar um pouco da importância da relação social. E o que seria, então, a relação social? Para Weber, é a probabilidade de que uma forma determinada de conduta social tenha, em algum momento, seu sentido partilhado pelos diversos agentes numa sociedade. E aí, como exemplo, a gente traz de novo Mafalda. E aí, ela liga a televisão e escuta: use, compre, beba, coma, prove. E aí ela reage: ei, o que é que eles pensam que nós somos? E depois ela pensa: e o que é que nós somos? Os malditos sabem que não sabemos ainda. E aí, com isso, a gente quer trazer que é na relação social que o indivíduo ele vai se constituir enquanto indivíduo. Porque eu só sei que eu sou o outro na medida em que aquele outro me define e me constitui ao mesmo tempo. E essa constituição se dá na relação social. E agora a gente vai parar um pouquinho para vocês ouvirem a maravilhosa professora Mai. Já já eu volto. Oi, pessoal. Então, para dar início a essa parte sobre Weber, vou começar falando sobre a fábula da cigarra e da formiga. Depois vocês vão entender o porquê. Eu acho que muitos de vocês já conhecem essa fábula, mas mesmo assim eu vou dar uma lida, tá? Eu vou usar a versão de Ruth Rocha. Então vamos lá. A cigarra passou o verão cantando, enquanto a formiga juntava seus grãos. Quando o verão chegou, a cigarra veio à casa da formiga para pedir que lhe desse o que comer. A formiga então perguntou a ela: e o que é que você fez durante todo esse verão? Durante o verão eu cantei, disse a cigarra. E a formiga respondeu: muito bem, pois agora dance. Agora eu quero perguntar para vocês: qual será a moral que a gente pode tirar dessa história? Então, uma das morais que a gente pode ler aí é: os que não pensam no dia de amanhã pagam sempre um preço alto por sua imprevidência. Outra moral: trabalhemos para nos livrarmos do suplício da cigarra e não aturarmos a zombaria das formigas. A gente também pode ver: os preguiçosos colhem o que merecem. E quem quiser passar bem pelo verão enquanto for jovem, deve aproveitar melhor o tempo. Existe tempo para se divertir e para trabalhar. Então, com isso, a gente consegue ver muito fortemente essa valorização do trabalho. Mas, assim, a fábula da cigarra e da formiga, ela é bem antiga. Ela é da Grécia Antiga. Falam, né, que quem foi seu criador foi Esopo. E Esopo é o pai das fábulas. E na época, justamente na Grécia Antiga, o trabalho tinha um significado bem diferente. Então, na Grécia Antiga, o ócio significava o tempo necessário para exercitar o pensamento, a reflexão e a criatividade. Já o trabalho era visto como uma expressão da miséria humana, era visto como uma tortura.
Então, a gente consegue perceber que é bem diferente do que a gente vê hoje na sociedade ocidental contemporânea, que vai acabar acontecendo uma inversão desses valores. O ócio vai ser visto como amoral, enquanto o trabalho vai ser visto como moralizador e como um dignificador do ser humano. E aí, a partir daí, a gente consegue ver todas aquelas frases muito bem conhecidas, que é tempo é dinheiro, trabalho dignifica ser humano, Deus ajuda quem cedo madruga, todas essas coisinhas que a gente conhece bem. A gente também pode ver aí na tirinha do Garfield, ele falando, se você trabalhar duro, você pode ter sucesso. Mas enquanto você faz isso, eu posso atacar a sua geladeira. Então, há todo esse conjunto de ideologias que vai definir essa grande parte do comportamento humano contemporâneo, que vai dar justamente essa grande valorização do capital. O Weber vai se chamar de espírito do capitalismo. Então, como é que era dividido antigamente essa divisão do poder e como é que é dividido hoje essa divisão do poder? Antigamente, a gente tinha as sociedades feudais, você pode ver aí o exemplo, que está com uma sua divisão de clero, senhor feudal, nobreza e os servos. Então, o que é que ia lhe atribuir o status na época feudal? Era justamente a linhagem. Então, se você nasceu de uma família de nobres, você vai ter prestígio, mesmo que você seja pobre. Entretanto, na sociedade contemporânea, a gente pode ver que não é mais assim. O que vai definir o prestígio na sociedade contemporânea é justamente a riqueza, a propriedade, os bens de consumo e a possibilidade de pôr em uso esses bens de consumo, a possibilidade de mostrá-los à sociedade. Então, como exemplo, a gente pode utilizar a pessoa que trabalha o ano inteiro, acho que vocês conhecem isso, trabalha o ano inteiro sem diversão, só para economizar dinheiro, para quando chegar no final do ano, comprar o celular do ano. Celular mais novinho, 6 câmeras, até lá, dobra. Mas quem é que precisa de um celular tão bom assim, 6 câmeras? Eu acho que só fotógrafos, né? Mas, no caso, a importância desse celular não vai estar diretamente nos atributos das 6 câmeras, mas sim no status que essa pessoa vai conseguir com esse celular. Então, o Weber ele não ia estudar a religião pela religião em si. Ele estudava para compreender quais eram esses sentidos que a religião imprimia nas diferentes sociedades. Ou seja, qual era a relação da religião com o capitalismo, com como é que essa religião poderia ser utilizada como meio de dominação. Qual era a articulação existente entre a igreja e a estratificação social? Como ela poderia se relacionar com o conceito contemporâneo do trabalho? Como ela consegue moldar padrões éticos e normas de conduta? E também as suas amplas influências nos setores da política, da economia, da ética e da educação. Ou seja, para Weber, a religião tem o poder da transformação social. Então, o Weber estudava como é que a relação das pessoas com o divino, no caso o divino aí vocês podem ver, que para Weber era divino independente de crença, de seja um deus, seja vários deuses, seja espírito orixá, tudo isso para ele era divino, era a crença, certo? Então ele via como é que essa relação das pessoas com o divino poderia acabar influenciando nas relações sociais, ok? Então ele percebeu que essa característica de religião interferindo nas relações sociais era justamente uma característica do ascetismo das religiões ocidentais. Por quê? Enquanto as religiões orientais se preocupavam mais com a contemplação do divino, as religiões ocidentais se preocupavam mais com o ascetismo, que seria a conduta da disciplina e do autocontrole para chegar a Deus. Então, com isso, os ascetas conseguiam participar mais dos processos do mundo, enquanto os orientais buscavam apenas se afastar do mundo. Então, com isso, o Weber acabou reconhecendo 2 tipos de ascetismo também, tá? É o ascetismo negador do mundo, que é que vai haver uma separação das relações familiares e dos interesses econômicos e eróticos, e o ascetismo que também é chamado de orientado para o mundo, em que havia a missão e a obrigação divina de transformar o mundo de acordo com os ideais ascéticos. Certo, Mayara.
Mas e aí, como é que a religião vai ter todo esse poder para transformar o mundo, transformar a economia, a ética, a política? E aí? Para Weber, a sociedade é moldada a partir das interações sociais dentro de uma conduta voltada a uma ou várias religiões. O que é que vai estar essa característica a cada sociedade, certo? Ou seja, a sociedade não vai intervir na conduta humana e não vai se impor sobre o indivíduo, que era como do que vai acreditava. Mas são as interações sociais com suas ações que podem influenciar o indivíduo. E é o indivíduo que vai movimentar a sociedade. Entretanto, a conduta religiosa de uma ou mais religiões dentro de uma sociedade também vão interferir nas interações sociais. Ou seja, como vocês podem ver aí, o indivíduo movimenta a sociedade, as interações sociais moldam os indivíduos e a conduta religiosa vai interferir nessas relações sociais, que vai moldar o indivíduo. E assim vai dar característica à sociedade. Deu para entender? Eu espero que não tenha ficado confuso. Vamos lá. Mas o que é essa conduta religiosa que vai acabar moldando a sociedade por meio das interações sociais e dos indivíduos? Essa conduta religiosa são apenas normas de cada religião que vão acabar determinando as ações do sujeito e vai definir seus comportamentos e ordenar modos de vida. Essas condutas religiosas podem orientar ações tradicionais e também podem orientar ações racionais. Lembram do que Milene falou, né? Vamos lá. Então, isso vai depender apenas do sujeito que vai praticar essa ação. Mas como exemplo da ação tradicional, a gente tem quando se pede a bênção, como Milene também falou. Já na ação racional, a gente pode ter como exemplo a pregação da fé em locais públicos, que vai ser feito pensando no fim, que é justamente aumentar o número de fiéis na igreja, certo? Então, para isso, a gente vai passar para a racionalização cristã. Milene, tu pode passar, por favor? Obrigada. Então, a racionalização na religião vem desde a Igreja Católica, e na Igreja Católica ela era pautada na necessidade de dar explicações sobre as condições de vida, certo? Então, por exemplo, por que Deus, que é tão bom, tão justo, tão grande, permite que exista desigualdade? Ou então, por que é que ele permite que as pessoas boas sofram? Então, para isso, a igreja vai tentar encontrar uma resposta por meio da racionalização. Então, sobre isso, Weber vai falar. Esse problema, que é a experiência da irracionalidade no mundo, tem sido a força propulsora de toda a evolução religiosa. Então, essa racionalização ela vai passar a ganhar mais força ainda com a reforma protestante. Ou seja, enquanto algumas vertentes cristãs continuavam a se dedicar ao amor ao próximo, o puritanismo calvinista ele vai renunciar ao universalismo do amor e vai rotinizar racionalmente todo o amor neste mundo, como sendo um serviço à vontade de Deus e como uma aprovação do seu estado de graça. Aí a gente pode ver a frase Weber em Rejeições Religiosas no Mundo e Suas Direções, tá certo? Ou seja, a racionalização não vai estar mais apenas na explicação do mundo da igreja, ok? Mas vai estar em toda forma de vida e de relação social, que vai acabar unindo os dois tipos de ascetismo, tanto da renúncia quanto da transformação de mundo. Então, devido a essa crescente racionalização que vai penetrar no mundo social por meio do puritanismo, que de alguma forma vai desencadear no que a gente conhece hoje por capitalismo, a gente vai ver isso daqui a pouquinho. Então, vai ocorrer, como a gente já viu anteriormente, que o conceito de trabalho vai mudar, vai passar a assumir uma condição de status de importância e também vai acontecer da mesma forma com a definição que a gente tem de classe e poder social e prestígio, tá certo? Também vai mudar. Espero que tenha dado para unificar tudo agora, tá certo? Se não foi, depois pode mandar pergunta. Alerta de textão. Agora eu vou ler o texto de Benjamin Franklin, que eu acho que pode ser bem importante para vocês. Weber vai citar esse texto na obra dele, Ética Protestante e Espírito do Capitalismo, e eu já vi bastante questão que vem com esse texto no Enem, então, não só no Enem, né, como outros vestibulares também. Então, eu achei importante, mesmo que o texto seja grande,
eu dar uma lidinha para vocês, tá certo? Então me vai ajudar a entender um pouquinho mais sobre o que eu vou falar agora. Então vamos lá. Lembra que tempo é dinheiro. Aquele que com seu trabalho pode ganhar 10 shillings ao dia e vagabundeia metade do dia ou fica deitado em seu quarto, não deve, mesmo que apenas gaste 6 pence para se divertir, contabilizar só essa despesa. Na verdade, gastou, ou melhor, jogou fora, 5 shillings a mais. Lembra-te que crédito é dinheiro. Se alguém me deixa ficar com seu dinheiro depois da data do vencimento, está me entregando os juros ou tudo quanto nesse intervalo de tempo ele tiver rendido a mim. Isso atinge uma soma considerável se a pessoa tem bom crédito e dele faz bom uso. Lembra-te que o dinheiro é procriador por natureza e fértil. O dinheiro pode gerar dinheiro e seus rebentos podem gerar ainda mais, e assim por diante. 5 shillings investidos são 6, reinvestidos são 7 e 3 pence. E assim por diante, até se tornarem 100 libras esterlinas. Quanto mais dinheiro houver, mais produzirá ao ser investido, de sorte que os lucros crescem cada vez mais rápido. As mais insignificantes ações que afetam o crédito de um homem devem ser por ele ponderadas. As pancadas do seu martelo, que teu credor escuta às 5 da manhã ou às 8 da noite, o deixam 6 meses sossegado. Mas se tiver a mesa de bilhar ou escuta tua voz numa taverna, quando devias estar a trabalhar, no dia seguinte ele vai reclamar-te o reembolso, exigir seu dinheiro antes que o tenhas à disposição de uma vez só. Isso mostra, além do mais, que não te esqueces das tuas dívidas, fazendo como que pareces um homem tão cuidadoso quanto honesto, e isso aumenta o teu crédito. Então, vamos passar agora para o que o Weber chama de ética protestante, ok? Então, em A Ética Protestante, o espírito do capitalismo, Weber vai demonstrar como a reforma protestante calvinista, com a sua conduta conservadora e puritana, influenciou o surgimento do capitalismo. Então a gente conseguiu ver que esse texto do Franklin tem tudo a ver com o espírito capitalista. Não foi? Do que a gente falou antes, que tempo é dinheiro, que Deus ajuda quem cedo madruga. Então tem tudo a ver. Mas afinal, o que é que esse texto tem a ver com a reforma calvinista? Então eu vou falar para vocês um pouquinho da conduta da religião calvinista para que vocês consigam associar isso um pouquinho. Então, o Weber queria compreender como é que surgiu esse capitalismo tão racionalizado e burocratizado nas sociedades ocidentais que acabaram se expandindo para o mundo inteiro. Então, ele pesquisou como é que a religião pode ter influenciado no surgimento do capitalismo que a gente conhece hoje. Lembrando que o Weber não pesquisava a religião pela religião, mas sim o que era que a religião poderia causar em cada sociedade, ok? Então, para formular sua teoria, o Weber notou que grande parte dos empresários modernos faziam parte de diferentes seitas religiosas ocidentais. E ele buscou uma explicação para isso em alguns textos calvinistas. E com esses textos, ele descobriu que a religião calvinista trouxe uma perspectiva acerca da economia completamente diferente de qualquer outra religião, especialmente a católica. Para a Igreja Católica, o acúmulo de riqueza e ambição eram, e acredito que ainda são, considerados pecado. Enquanto, para a Igreja Calvinista, o acúmulo de riqueza é apenas uma consequência da vocação dada por Deus, e o trabalho é a principal forma de glorificar a Deus. Então, se você trabalha com vigor e é reconhecido por isso, sendo proposto uma promoção, um exemplo, você deve aceitar sem pestanejar, porque essa promoção é apenas uma forma de Deus demonstrar que você foi predestinado ao paraíso. Então, se você é pobre, se você não consegue receber muito com a sua vocação, significa que Deus não escolheu você. Então, eu vou ler esse trechinho, tá certo? Que o Weber colocou em seu livro Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, para vocês entenderem um pouquinho melhor da conduta da religião calvinista. A perda de tempo é o primeiro e o principal de todos os pecados. A perda de tempo, através da vida social, conversas ociosas, do luxo e mesmo do sono, além do necessário para a saúde, 6, no máximo 8 horas por dia, é absolutamente dispensável do ponto de vista moral. Ou seja, para a religião calvinista, a glória de entrar no paraíso é predestinada.
e vai saber quem é que tem essa glória, aquele que colheu os bons frutos da sua vocação, além de ter que também viver de maneira humilde e longe dos prazeres mundanos. Então, para isso, vai ser condenado pela a religião calvinista, certo? O sono em excesso, qualquer diversão, quer fosse conversando com amigos ou quer fosse indo ao teatro, a alimentação com carne animal, os calvinistas precisavam viver numa dieta vegetariana, a decoração de casa de seus bens, a vaidade com as vestes e o conforto em excesso. Era apenas permitido banhos gelados. E a prática de esporte também, ela só poderia ter a função de manter o corpo saudável. Se fosse para lazer, também não podia. Como vocês podem perceber, o pecado em si ele não estava no acúmulo da riqueza. Ele estava no uso da riqueza para o luxo, para a preguiça e para o prazer. Tá certo? Então, para dar uma concluída e conseguir juntar tudo, você tinha, de um lado, o incentivo a trabalhar incessantemente, como uma forma de glorificar a Deus pela graça de ter sido destinado, e do outro lado, você tem uma proibição sobre o consumo. Então, com tudo isso, trabalho e não podendo consumir, não podendo gastar esse dinheiro, o que vai acontecer é a consequência do acúmulo de capital monetário. Então, para essa forma de vida, que só gerava mais riqueza e mais riqueza, Weber vai chamar de ética protestante. E, em decorrência de tudo isso, surge o espírito do capitalismo e o capitalismo que a gente conhece hoje, tá certo? Então, só para dar aquela apanhada, se vocês ainda não conseguiram entender, os princípios da conduta, trabalho como vocação dada por Deus para glorificar apenas a Deus, o capital como demonstração do escolhido e a predestinação dos céus, e a renúncia ao luxo, à preguiça e ao prazer são os princípios da conduta calvinista, ok? A gente vai começar com outro textão. Peço desculpas por isso, mas como eu falei, esse texto também ele aparece bastante em vestibulares, então acho que é essencial a gente dar uma lida nele, tá certo? Para vocês acabarem reconhecendo e dá para entender também melhor o assunto. Então vamos lá. A crescente intelectualização e racionalização não indicam, portanto, um conhecimento maior e geral das condições sobre as quais vivemos. Significa mais alguma coisa, ou seja, o conhecimento ou a crença em que, se quiséssemos, poderíamos ter esse conhecimento a qualquer momento. Significa principalmente, portanto, que não há forças misteriosas e incalculáveis, mas que podemos, em princípio, dominar todas as coisas pelo cálculo. Isso significa que o mundo foi desencantado. Já não precisamos recorrer aos meios mágicos para dominar ou implorar os espíritos. Os meios técnicos e os cálculos realizam o serviço. Isto, acima de tudo, é o que significa a intelectualização. Esse é um texto que está na Ciência como Vocação, o livro de Weber, tá certo? Então, para Weber, a presente racionalização também tinha seu lado negativo, ok? Não era só positivo, não. Ele acreditava que a racionalização limitava o ser humano, que acabaria culminando em um esvaziamento de sentido. Pois, por exemplo, antes os povos ditos selvagens, eles conheciam perfeitamente todas as suas ferramentas, e eles conseguiam conhecer a totalidade das coisas, já que não tinha tanta coisa assim. Então, quando eles morriam, eles tinham arrependimentos menores, porque eu já conseguia ter conhecido tudo. Mas hoje a gente não consegue sequer saber como é que foi feito o nosso celular, por exemplo. A gente está o dia todo no celular, mas a gente não sabe como é que ele foi feito. Outro exemplo, né? A gente também não sabe como é que o ônibus foi feito. A gente usa ele quase todo dia para sair. Não nessa quarentena, fica em casa. Mas como é que foi feito o ônibus? Como é que ele funciona? Eu não sei. Quanto de gasolina ele gasta? Quanto de poluição ele produz? Eu não sei. Por causa disso, que Weber vai falar que a racionalização ela não vai indicar um conhecimento maior, certo? Como tem no texto. Mas ela vai propiciar a possibilidade de a gente saber qualquer coisa que a gente quiser. Que hoje a gente pode pesquisar na internet, pode pesquisar no Google. Se a gente tiver alguma dúvida que não tem na internet, não tem no Google, a gente pode aplicar um método científico. Então já está lá pronto.
A gente implementa um método de observação, depois a gente formula a teoria, depois a gente faz a experimentação por teste e consegue chegar à conclusão por a gente mesmos. Então, com isso, a gente passa a ser sujeitos de conhecimento das condições que nos cercam. E a gente não precisa mais depender de entidades míticas para pedir que chova, por exemplo. Porque a gente tem a compreensão da natureza a partir dos cálculos, e com isso a gente consegue saber quando vai chover e quando não vai chover. Então, com isso tudo, vai entrar a questão do desencantamento de mundo de Weber. Então, ele vai ocorrer com o advento da modernidade, ok? Ocorre que o mito e o sagrado, a magia e a tradição vão acabar sendo trocadas pela ciência, pela burocracia, pela técnica e pelos meios materiais. Então, com isso, o mundo vai deixar de ser encantado e vai passar a ser racionalizado. Então, por exemplo, a gente tem, quando a gente fica doente, a gente não recorre mais às mezadeiras, aos curandeiros, às rezadeiras. A gente procura o hospital. Mesma coisa com chá. Hoje em dia, raramente a gente procura fazer um chá. A gente recorre mais a remédios. Com exceção de algumas pessoas. Minha mãe mesmo, ela prefere os chás. Minha avó, às vezes, ainda vai para mezadeiras. Mas a gente vê que isso está se perdendo bastante. E também tem outro exemplo que eu trouxe aí no slide, que é das estrelas cadentes. Antigamente, as estrelas cadentes significavam mau agouro, quando visto pelos astrólogos, certo? Mas hoje em dia a gente já tem a consciência que não deve sequer chamar de estrela cadente, mas sim de chuva de meteoros, tá certo? Então eu trouxe essa tirinha, não sei se pode ser chamada de uma tirinha, mas enfim. No primeiro quadrado, temos duas pessoas olhando para as estrelas. E aí a menina fala: Olha, pai, uma estrela cadente, faz um pedido. E no segundo, a gente tem dois astrônomos amadores com um telescópio. E aí eu coloquei o balãozinho, né? Olha só essa chuva de meteoros, para dar aquele entendimento que agora o mundo está racionalizado, ok? Então, a teoria burocrática de Weber vai surgir a partir da necessidade de um modelo racional que excluísse algumas variáveis e também pudesse ser aplicado a todas as formas de organizações humanas, tá certo? E aí, o uso da teoria burocrática vai ser muito necessário para grandes empresas, que precisam de uma organização maior em relação ao quadro de funcionários e também precisam de funcionários especializados para determinadas áreas. Ok, até aí. Então, para Weber, a principal característica da sociedade ocidental contemporânea vai ser a tendência à racionalização em todas as esferas da vida social, ok? Então, é por meio da organização burocrática que vai acontecer essa manutenção da racionalização. Por meio da organização burocrática, que a racionalização vai conseguir avançar e conseguir se atualizar. Então, a gente pode ver que a burocratização está em quase tudo da vida social, ok? A gente pode observar desde instituições sociais, com exceção da instituição família, tá certo? Que às vezes acaba se tornando um pouquinho burocratizada a partir do momento que você coloca um chefe e coloca divisões de tarefas, mas ainda é mais fluida. Mas a gente também pode perceber, até mesmo na música, uma burocratização. Porque a música também vai ter padrões de notas escritas e bem determinadas. Então, a gente tem a burocracia também como instrumento de dominação, tá certo? A dominação burocrática pode se expressar enquanto cargo de autoridade em uma organização, sendo legítima e impessoal essa dominação burocrática, quando a autoridade não está na pessoa, certo? Mas está no cargo que a pessoa vai ocupar. Mas ela também pode ser utilizada como instrumento de dominação do Estado, a partir do momento em que o Estado impõe um modo específico de vida à população, que é completamente pautado nos interesses do capital. Certo? Com isso, eu pergunto para vocês:
Tá, tudo ok. Mas, afinal, o que é a burocracia? Pode dar 2 cliques, por favor, Milene? Tentei colocar um efeitozinho para vocês. Então, afinal, o que é a burocracia? Eu peguei uma definição do dicionário Google para explicar a vocês, certo? Então, vamos lá. Burocracia. Sistema de execução de atividade pública, especialmente da administração, por funcionários com cargos bem definidos e que se pautam por um regulamento fixo, com determinada rotina e hierarquia com linhas de autoridade e responsabilidade bem demarcadas. Então, foi um pouquinho do que eu falei antes, certo? Pode passar, Milene. E aí, a gente vai ter as características da burocracia. É uma folha bem grande, mas eu tentei resumir o máximo possível para vocês. Então, eu vou dar uma lida bem básica, porque vocês não vão precisar saber muito bem disso, não. Só vão precisar ter em mente o que é a burocracia, tá certo? Então, cada uma dessas coisinhas vai ajudar vocês a compreender melhor a burocracia. Então, vamos lá. Iniciando com o caráter legal de normas e regulamentos. Ou seja, o que é isso? São normas escritas com a possibilidade de uso de coerção como disciplina. Como eu já falei antes, a burocracia permite dominação. E, inclusive, como ser um modo mais eficaz, acredita-se que é necessário a dominação nas organizações para que se tenha os resultados esperados. Então, coerção como disciplina. Segundo, caráter formal das comunicações. Então, todas as ações das ações precisam ser escritas e registradas. E aí a gente vai ter a comprovação das coisas que tem ali. E também facilita na comunicação, para que não tenha dois entendimentos, ok? Terceiro, caráter racional e divisão do trabalho. O que significa? Simplesmente que vai precisar repartir o trabalho. Não é só uma pessoa que vai fazer todo o trabalho. Vão ter cargos bem definidos e também vai ter cada especialidade, para que se possa facilitar o trabalho. E também isso vai ter que ser de maneira hierárquica, para também poder fazer uso da nominação, tá certo? Como quarto, temos a impessoalidade nas relações. Ou seja, não se direciona a pessoa, mas o cargo da pessoa e as funções que são atribuídas a ela. O quinto é a hierarquia de autoridade. Então, cada cargo está disposto em hierarquia, cada cargo vai ter a sua obrigação e vai ter as suas responsabilidades. E cada vez mais alto quanto cada vez mais alta é a hierarquia, também vai ser mais alta a autoridade. Isso daí a gente já tinha conversado, né? O sexto é a rotina e procedimentos padronizados. O que é isso? Vão ser as regras e as normas para se padronizar os procedimentos de cada funcionário, tá certo? Sétimo, temos as competências técnicas e meritocracia. Então, isso fala justamente sobre a seleção de alguém para o cargo. Vai ter que ser considerado apenas o mérito da pessoa e desconsidera qualquer individualidade. O oitavo vai se tratar da especialização da administração, que o funcionário não vai ser o proprietário da organização, vai ser simplesmente um administrador que ele compreende bem o assunto, é formado, é especializado, ok? O 9 vai ser sobre a profissionalização dos participantes, ou seja, precisam ser profissionais formados em diferentes especialidades. E o 10º, para finalmente terminar, a gente tem a completa previsibilidade do funcionamento. Ou seja, vai ter que ser previsível as atividades, deixando bem explícitas e estabelecidas as normas para que não acabe acontecendo acidentes e para evitar qualquer irracionalidade, ok? Então, pessoal, eu espero que não tenha ficado muito cansativo essa tabelinha. Tentei fazer de uma forma bem simples para vocês conseguirem compreender melhor. E com isso, acho que vocês já estão cansados de ouvir a minha voz. Então, eu vou passar para a minha amiga Milene para ela
terminar esse assunto com a dominação, tá certo? Bom, gente, então, Mai explicou maravilhosamente bem para vocês. E aí eu queria puxar um pouco dessa última parte que ela falou, que ela estava falando bastante de burocracia, e aí ela estava falando que a dominação, ela usa a burocracia como um instrumento. E vamos partir daí para continuar a aula, tá bom? Para falar de dominação, a gente precisa falar antes um pouco sobre poder. Então, poder para Weber, ele se constitui enquanto a possibilidade de impor sua vontade na relação social acima da vontade dos outros. Então, por exemplo, quando você está lá tranquilão em casa, assistindo a sua série na Netflix, bem relaxada ou relaxado, e a sua mãe chega e pede para você simplesmente tirar da Netflix porque ela vai assistir a novela dela. E aí, mesmo querendo continuar, você cede, porque nessa relação mãe e filho, você é o que detém menos poder. Então, você vai, obviamente, respeitar sua mãe e sair do local, certo? Isso porque toda relação social é uma relação de poder, que vai ser fundamentada nas disputas que você tem desse poder. O mesmo ocorre no Estado. E aí, por isso que a dominação aparece tanto quando o Mai estava falando da burocracia. Porque o Estado, ele possui o poder sobre todas as outras esferas da sociedade, certo? Então, para Weber, o Estado, ele se define enquanto a relação de dominação do homem pelo homem, baseado no monopólio legítimo do uso da violência. Ou seja, enquanto dominação, o Estado é o único que tem legitimidade para fazer uso da violência. Qualquer outra relação de dominação que não envolva o Estado e faça uso da violência não é legítima. Então, o que seria essa legitimidade que eu tanto estou falando? Para a dominação ser legítima, ela precisa ser legitimada por alguém, certo? Assim como o poder, que a gente tinha acabado de falar. Então, o que ocorre é que a dominação e o uso do poder, eles são tão intrínsecos na sociedade, pois a dominação é permitida por meio do consentimento de seus agentes e receptores. Então, Weber, ele vai dar 3 motivos e formas ideais do porquê de a dominação ser permitida e explica que a única dominação que não é legítima é a dominação que usa da coerção por meio de chantagens, medo e força, que seria a violência simbólica e a violência física. Então, enquanto teoria da dominação, no slide a gente tem escrito que, para lembrarmos que ela é permitida por meio do consentimento de seus agentes e de seus receptores, certo? E aí, através dessa teoria da dominação, eu quero que vocês lembrem que ela existe por causa da procura de um poder que existe na relação social e da legitimidade desse poder. Pronto, agora a gente vai trazer os 3 tipos de dominação que Weber vai definir. E aí, vocês vão perceber que elas são meio parecidas com aquelas ações que a gente falou lá no comecinho da aula, lembram? Primeiro, a gente vai falar sobre a dominação racional legal. O que seria essa dominação? Ela é legitimada por meio da burocracia e é apresentada como leis e instituições administrativas como forma de coerção. Então, o indivíduo, ele obedece por refletir as consequências que decorreriam da desobediência. A figura de autoridade não é uma pessoa, mas o cargo que ela ocupa. Vocês lembram que quando a gente estava falando dos tipos de ações, havia a racional com relação a fins e a racional com relação a valores. E aí ela meio que se assemelha um pouco, só para vocês assimilarem, para na hora de ler a questão lembrar direitinho, tá bom? Então, a gente pode pensar que você não desrespeita policiais na rua, por exemplo, porque sabe que pode ser preso. Ou não desobedece seu chefe, pois sabe que pode ser demitido. E agora a gente vai falar sobre o tipo de dominação tradicional. Ele ocorre em função dos costumes e tradições, se apresentando como algo tão comum e antigo que não há sentido em ser questionado. E aí, novamente, vocês lembram das ações tradicionais que a gente falou lá no comecinho da aula?
Então, como exemplo desse tipo de nominação, e novamente lembrando que não são a mesma coisa, porque aqui ela tem uma legitimidade de poder implícita, tá bom? Então, como exemplo, nós podemos pensar que em países monárquicos não há questionamentos sobre o príncipe primogênito suceder a coroa após a morte do rei. É algo comum e tradicional, de modo que não se poderia pensar de outra forma, certo? Então, a dominação exercida por figuras como reis, príncipes, religiões e hierarquia familiar, você também pode pensar na sua família, no seio da sua família, por exemplo. Porque você não pode desrespeitar a sua avó, bisavó, ou discutir por discordar de alguma coisa que elas estão falando. Você vai respeitar, certo? Pelo menos é o que se espera. E agora a gente vai falar da última, mas não menos importante, que é a dominação carismática. Ela ocorre a partir do carisma de um líder, no qual esse líder aparenta ter capacidades para além do comum, a serem admiradas e seguidas como exemplo. Seja uma grande atribuição de tarefas que conseguem ser realizadas com perfeição, seja uma oratória e poder de convencimento admirável, esses líderes carismáticos se apresentam como pessoas fantásticas e sobre-humanas. Então, alguns exemplos de líderes carismáticos são os políticos que são populistas, como Hitler, Vargas, Lula. Então, gente, mas já falou na aula, mas só para lembrar, já que é um ponto-chave da obra de Weber, a igreja, ela é um exemplo de dominação que se apresenta dentro de duas categorias. Ela poderá ser, então, tradicional, porque os ensinamentos, eles perpassam entre gerações, sendo ensinados, inclusive, dentro de casa, como a questão da bênção que eu falei antes e que Mai voltou a falar na apresentação. E pode ser também racional legal, pois é um conjunto de normas de conduta que precisam ser seguidas. Então, gente, com isso a gente finaliza a nossa aula de hoje. Foi um prazer para a gente, tá bom? A gente preparou tudo com muito amor e carinho para vocês. E vou passar a palavra para a Mai. Eu espero que tenha dado para vocês entenderem bem direitinho. Qualquer dúvida, vocês podem perguntar. Estudem nessa quarentena, não deixem de estudar. Está sendo uma oportunidade para vocês. Lavem as mãos, fiquem em casa, se cuidem nesse corona, tá certo? Então, espero que vocês tenham gostado. E muito obrigada por ter escutado a gente até o final. Obrigada, gente. Foi um prazer, de verdade. Tchauzinho, fiquem bem. Beijo.